Esse vídeo ele é um mix de autocuidado com lei da atração. Eu já tinha feito um vídeo há um tempo atrás falando sobre a gente comprar as coisas que a gente gosta e usá-las. Não ficar com aquela pena, aquele cuidado, ai, vou usar um pouquinho, vou pular um dia, não vou fazer. E hoje eu fui comprar de novo shampoo. Eu comprei esse, que é para crescimento. Esse aqui eu não usei ainda, eu usei os outros da linha. E esse aqui, que eu usei apenas o shampoo e o condicionador. A máscara eu não tinha usado ainda, agora eu vou provar a máscara. Ela tem um valorzinho um pouco elevado, tá? Mas como eu sei que o shampoo e o condicionador são muito bons, então eu pensei, não, eu preciso usar a máscara. Eu não tô conseguindo abrir. Não quero fazer uma buzeira aqui agora. Deixa que eu não vou, depois eu abro com calma. E esse potinho de cera, que esse potinho eu não sei como é que é pra vocês, tá? Mas pra mim, eu sempre uso, até que ele meleca todo, fica uma coisa horrível, eu acabo esquecendo ele em algum lugar. As minhas mudanças eu acabei esquecendo, acabei perdendo. Então, eu nunca uso ele até o fim. Eu sempre acabo comprando outro. E eu tinha esquecido, eu comprei ele agora. Comprei uns brinquinhos pra mim, uma correntinha. Mas o que eu queria falar sobre isso? Eu pensei várias e várias vezes antes de pegar esse creme. Porque pra mim ele é um valor um pouco alto, sabe? Já tive coragem outras vezes, em outros momentos, e agora eu tava relutando com isso. Só que o que eu pensei? Lá vou eu pra escassez, mais uma vez. Aí eu não vou comprar, vou usar outro, vou ficar com pena. E vou mostrando pro universo que tem uma falta, mostrando pro universo que eu não tenho. E eu notei que toda vez que eu comprei exatamente o que eu queria, todas as linhas que eu queria, graças a Deus, eu usei com vontade e não faltou para que eu comprasse mais. Pelo contrário, parece que depois que eu faço alguma compra assim, que a gente tem um pouco de medo, aquelas compras que a gente fica mais receosa, parece que aí sim que os caminhos se abrem para outras compras, pagar outras coisas, tudo vai se abrindo. Então eu gravei o vídeo como agradecimento sim ao universo pelas minhas coisinhas que podem parecer bobas, podem parecer coisinhas bobas, mas para quem já sofreu a falta, quem não teve, sabe a importância que é a gente poder comprar e comprar a marca que a gente quer, a forma que a gente quer. Não ir lá comprar, o mais baratinho, ou o mais comum, ou com aquele receio de, eu tenho que poupar. De poder dizer, não, eu sei que esse é bom, e é esse aqui que eu quero, porque eu já usei e sei que fez bom. Ou não usei, que nem o caso desse, eu não usei, mas eu quero e mereço experimentar. Que nem eu tenho meu outro brinquinho que eu não uso, eu acabo não usando, porque incomoda a minha orelha. Acho que a maioria das mulheres, assim, muita gente tem alergia. E daí eu acabo não usando, compro, não uso por causa da alergia e acabo gastando igual. Então esse eu pensei, não, eu vou pagar um pouquinho mais, mas vou comprar algo que não vá me prejudicar. Eu tenho que cuidar de mim. E, gente, eu notei uma diferença no vídeo, não parece, mas pra mim, eu não sei se é autoestima ou o que é, mas uma diferença muito grande, sabe? Parece que deu um brilho a mais. Claro, agora eu já troquei a roupa, botei minha camisetinha de ficar em casa, mas mesmo assim, sabe? Eu acho que dá um brilho a mais no rosto, em tudo. E eu quero pegar esse hábito, o hábito de começar a não me arrumar mais, porque no dia a dia, com o meu trabalho, eu nem consigo. Mas pelo menos dar uma ajeitadinha, aquela coisa que eu disse, a gente cuidar da gente mesmo. Um autocuidado. Porque eu aprendi que isso faz parte da lei da atração. Isso faz parte, porque se tu não cuida de ti mesmo, se tu acha que tu não merece um brinco melhor, tu acha que não merece um creme melhor, que tu não merece as coisas melhores, então por que o universo vai te dar? Então pega o mais baratinho, só vai sobrar para aquilo ali. Então faz o mínimo. Se tu mesmo acha que tu não merece, por que o universo vai te dar? Então a gente tem que começar com essas pequenas coisas, sabe? A gente cuidando da gente, a gente cuidando das nossas coisas, para que daí o universo entenda. Não, ela quer, ela merece, ela tá disposta a mais e mais e mais. E apesar de eu estar no início de
tudo isso, muita coisa pra mim já deu certo. Muita coisa. A casa onde eu moro, o carro, claro, tem coisas que ainda estão pra vir, mas a longo prazo é devagarinho, tá? A gente começa a lidar com isso, é passo por passo. É devagarinho. E aos poucos foi indo, não me entendi, continuei com pensamento de escassez, continuei com medo, as coisas começam a dar certo. Aí tu te auto-julga. Não, mas eu não posso, não, mas eu tenho que ter cuidado. Sim, maravilhoso, mas um dia pode faltar. Aí parece que tudo trava, tudo tranca de novo. Sabe? É bem complicado. E a gente conseguir soltar e entender. É como tem aquela frase bíblica, né, que diz que a gente tem que dar o passo e Deus coloca o chão. E quando a gente começa a ter essa fé e ver que é realmente isso, a gente dá um passo e Deus coloca o chão, mas com fé, não com medo. Eu já fiz muito isso, mas com medo. Então parece que começa a embolar e nada dá certo. Agora, quando a gente faz com uma determinada fé e agradecimento, sim, gente, acontece. Acontece. E parece um vídeo repetitivo, porque muita gente tá falando da lei da atração, muita gente tá falando sobre isso. Porque, na verdade, a lei da atração nada mais é do que a fé, tá? A verdade, a lei da atração é um nome gourmetizado pra fé. E tá repetitivo isso na internet, eu sei, mas acho que é válido. É válido porque é real. Tem muita gente falando e exatamente por ter muita gente falando, tem um número muito grande de pessoas duvidando. Sabe? Tem gente dizendo, mas comigo não deu certo, mas será que é verdade? Então a gente tem que dar muita ênfase nisso. Porque quando tu começa a ver um passinho ou outro, não perca a fé. Não perca a fé, porque o caminho ele tá se abrindo e ele vai se abrir. Só que calma, com certeza a gente tem que saber esperar o tempo de Deus também. A gente precisa saber esperar o tempo. Às vezes a gente quer que seja para amanhã. Não. São coisas simples no início que vão abrindo outras coisas. São alguns cuidados que tu tem contigo, respeito contigo mesmo, merecimento, aquela questão do merecimento, saber eu mereço, eu preciso. Porque se tu não cuida, se tu não usa, pra que tu vai ter? Era o que acontecia comigo. Eu ia lá e comprava, mas aí chegava na hora e ficava com pena de usar. Eu usava uma lavagem bom, uma lavagem ruim. Uma lavagem legal, a outra ruim, outra pulava. E se eu não ia em um lugar muito importante, então pra que eu ia usar? Deixava só quando eu ia pra um lugar importante. Mas daí isso é um tratamento, ele tem que estar sempre. Eu pensava, poxa, tu não usa, pra que eu vou te dar? Tu tem pena de usar? Então não precisa. E hoje eu comecei a ver que não, cara, que aquilo era medo, não era precaução. A maioria do que a gente aprendeu sobre precaução, não é precaução, é medo. Não é precaução, gente. 90% é medo, medo de tudo que a gente tem. Agora eu não consigo abrir o negócio. Legal que eu comprei o negócio, mas não abro. Agora sim, eu tava abrindo no lugar errado. Gente, o cheiro disso aqui é maravilhoso. Acho que tem cheiro de riqueza. É muito bom. E olha. E assim, ó, tem que cuidar que eu soltei ele sem querer agora. Olha, não solta de jeito nenhum. E se ele for igual o shampoo e o condicionador, que acredito que sim, ele é muito pastoso, você não tem noção. Chega a ser quase uma pasta. E se ele for igual o shampoo e o condicionador, é uma gotinha, é uma gotinha. Tu pensa assim, é mais caro, é mais caro. Mas rende muito mais, muito mais. Falando isso até a ração dos cachorros. Tem a mais barata e a mais cara, né? Mas a mais cara, eles comem bem menos. Ela tem um rendimento bem maior, sabe? Claro, eu ainda tô analisando, eu tô estudando ali como é que eu faço, porque a Luna come muito, 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 muito. Até eu não mostro quase eles pra vocês no canal, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um vídeo mostrando eles. É uma galerinha aqui em casa, tá? É uma galerinha, mas é uma galerinha bem feliz, assim. É bem legal. Eu amo. Como eu tenho bastante espaço aqui, então a minha vida são eles. Mas até eles, tá? Até eles e até a vinda deles, pra mim, foi totalmente lei da atração. Eu conversei muito com Deus, eu pedi muitos sinais. É uma questão, assim, bem louca, que talvez outra hora eu venha contar pra vocês.
por mais que todo mundo julgue, diga, ah, meu Deus, mas é uma bicharada, mas isso, mas aquilo, a cada passo que eu dei foi orando, a cada passo que eu dei foi perguntando, e os caminhos se abriram de uma forma, assim, que é inacreditável. É por isso, a gente se assusta e às vezes acaba recuando ou voltando atrás. Principalmente no mundo de hoje, que todo mundo diz, não vai dar certo, é loucura, porque tu tá fazendo isso, o que que tu quer, onde é que tu vai, meu Deus, tá... O mundo vem e te fala tudo pra te achar que tu tá louca. E aí começa a dar um medo de realmente tu estar louca. Então, muito importante, não ouça. Não ouça sua mente, não ouça o que a tua mente te diz e principalmente o que os outros te dizem. Primeiro lugar, cuide de ti. Como eu falei naquele vídeo, não diz que não é pra cuidar da casa. E agora estão misturando tudo hoje em dia na internet. Que é pra mulher cuidar de si, não é pra cuidar da casa. Não, gente, a casa é uma extensão sua. É pra cuidar da casa, sim. Ah, mas tô cuidando só da casa, não tô cuidando de mim. Não, não me vem com essa desculpa que isso é desleixo. Isso é desleixo porque eu sei porque eu já passei por isso. A gente vai se apagando e são alguns minutinhos. Entendeu? Ah, uma coisinha na casa não vai dar tanta diferença pra te parar pra cuidar de ti. No outro dia tu vai lá e faz. Mas faz, claro, né? Mas faz. Então dizer assim, ah, eu tô cuidando só da casa, eu não tô tendo tempo pra cuidar de mim. Não é bem assim, né, gente? Claro, salvando as mulheres que elas têm que trabalhar fora, que elas têm que cuidar de filho, que elas têm que tudo. A gente sabe que não vai dar pra deixar tudo perfeito. Não tem como. Tu vai ter que dar aquela porcentagem dividida em cada uma das funções. Até porque eu sou. Eu vou falar em outro vídeo. Vai ficar muito longo se eu falar minha opinião sobre isso. Vai ficar muito, muito longo. Eu já vivi isso. Sei como foi a minha vida. Não era legal, eu não acho que deva ser assim, mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Então a gente tem que fazer o quê? Dar uma porcentagemzinha em cada coisa e não surtar. Se não der pra fazer tudo, gente, tranquilo. Não dá pra surtar. Ninguém é perfeito e às vezes a carga é muito grande, eu compreendo. Mas até isso eu agradeço. Gratidão, gratidão é mais um vídeo de mais uma vez sobre gratidão. Lei da atração e gratidão. Então, mais uma vez eu sou grata pela rotina que eu tenho hoje, é a rotina que eu sonhei um dia. Se eu colocar tudo, a casa que eu moro, o carro que eu dirijo, a rotina que eu tenho, os meus produtinhos de beleza, tudo é como eu pedi para Deus. Até os meus animais de estimação são como eu pedi para Deus. E as coisas vão se encaminhando sim. Com fé e gratidão, não perca a fé e não abandone a gratidão. Esse vídeo é mais ou menos para explicar a vocês isso. É possível. Milhares de pessoas falando que é possível, eu sou milhares e um falando. É possível e eu posso provar com a minha vida. Mas então é isso, gente, para não ficar muito longo. Outros vídeos eu explico para vocês com calma, como foi, a questão da casa, dos cachorros, de tudo. Se vocês quiserem saber, eu vou explicando como tudo se organizou na minha vida. Mas hoje eu posso dizer, eu tenho uma vida estável, graças a Deus, tranquila e principalmente em paz. Principalmente eu sou muito feliz. Tenho muita coisa para conquistar, tenho muita coisa para ter. Tem muita coisa para conquistar, mas respeitando o tempo. O tempo do universo, o tempo de Deus, o tempo das coisas. Isso aí. Beijão.